Olá, gente! Estamos iniciando mais um Pode Ver, o nosso podcast. Eu estive longe de vocês por alguns dias, mas estamos voltando. É muito bom estar com vocês nesse dia. É muito bom poder compartilhar coisas boas. E nesse dia nós vamos estar aqui abordando um tema muito legal com vocês. Gostaria que vocês estivessem se inscrevendo no canal, deixando aí o seu joinha. E vamos estar juntos para que a gente possa aprender, porque a vida é um aprendizado. E eu gostaria de contar com você nesta manhã. Um abraço a todos que estão com a gente no nosso podcast. Eu estou nesse dia especial com uma pessoa muito bacana, um camarada bacana, gente fina, pastor, professor André Neto. E aí, pastor e professor André? Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, viu, por me convidar. Rapaz, eu que sou honrado de ter sua presença aqui. Não, eu que agradeço. E vamos bater um papo nessa manhã. Com certeza vamos aprender com o professor e pastor André. Amém. Ele que é formado em História pela Faculdade Federal do Pernambuco. Isso. Não é isso? Mestrado também. Fala um pouquinho aí, pastor. Tenho a graduação em História, né, na Federal do Pernambuco, mestrado em História também pela UFES. Sim. E bacharel em Teologia pelo nosso seminário aqui do Nordeste, ali em Feira de Santana, STBNE, perdão. Estou ficando nervoso, tá vendo, gente? E lá eu continuo como professor também, né? Sim. Atuando como professor desde 2013. Tem uma caminhada Coisa que eu tô boa. lá. Então o senhor é historiador, contador de história. Isso. Quem não tem dinheiro, conta história. Quem não tem dinheiro, conta história. É muito bom. História. É muito bom. História é coisa boa. E falar em história, né? Pastor, a gente tem falado aqui de alguns assuntos. Eu já falei sobre saúde mental. Sim. A gente já falou aqui sobre a questão do autismo. A gente tem falado. Eu tenho dito que esse podcast aqui vai ser um podcast que a gente aborda a vida, trazendo soluções práticas e a gente aprende um com o outro. E eu estava pensando esses dias sobre um assunto que não é muito falado, que é o capacitismo, né? A gente vive em um país que a gente tem um problema muito sério ainda de capacitismo, ou seja, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a questão da marginalização da pessoa com deficiência, por exemplo. A gente tem, não é uma coisa nova, tem pessoas que acham que a nossa sociedade tem dificuldades, mas isso é do tempo antigo, né? Sim. Como é que é isso, pastor? Como é que era isso? Uma pessoa com deficiência naquela época antiga, né? Dos tempos antigos. A gente tem, infelizmente, né? A história mostra que em todas as eras, em todos os tempos, pessoas que não tinham as capacidades físicas ou mentais completas, elas eram escanteadas, elas eram colocadas em situações de muita vulnerabilidade, e ainda mais numa época que não tinha um programa de governo, um Estado que pudesse amparar, né? Então você tem, por exemplo, a gente vai ter na Grécia Antiga crianças com algum tipo de deficiência que já eram jogadas fora, e até hoje tem algumas civilizações, não, algumas comunidades primitivas, assim, que tem essa prática, né? Sim. Aqui no Brasil tem algumas tribos que fazem isso, enfim, né? Que desprezam crianças que nascem com algum tipo de dificuldade física, mas em todo o mundo, não é só no Brasil ou só na Grécia Antiga, em todo o mundo sempre teve essa prática de, se via que a criança não andava ou vinha com alguma diferença numa perna, num braço, ou não enxergava, essa criança seria considerada um peso para a família e era escanteada, né? Chegando ao ponto, inclusive, de ser jogada fora. Então a gente tem, isso perdura até hoje em alguns lugares, infelizmente. Além disso, pessoas, a gente vê na Bíblia, por exemplo, vou trazer a Bíblia só para a gente, né, que a gente tem habilidade, né, para conversar, a gente vê, por exemplo, que pessoas com deficiências, coxos, cegos, né, eram colocados do lado de fora da cidade para mendigar, não se tinha
uma preocupação de instruir para uma formação, para um trabalho que eles pudessem realizar. Então, essa postura da sociedade de acolher, de capacitar, de entender que uma pessoa que não tem uma função completa, ela pode também desenvolver, é uma coisa muito recente. Infelizmente, é muito recente. A gente pode dizer Sim. que nos últimos 20 anos é que começamos a pensar nisso, né? Então, interessante, pastor, que você falou uma coisa aqui. Eu acho que muitas dessas pessoas que tinham deficiência, elas também ligavam não porque não tinham, porque a família abandonava, né? Isso. Elas passavam a ter esse nível social, não porque, mas por causa da família, do abandono da família, né? Do abandono, porque eu vi aqui também que o conceito é que essas pessoas tinham alguma maldição, algum castigo, correto? No campo da religiosidade, se pensava isso, né? É aquela pergunta, inclusive, que os discípulos fazem a Jesus sobre o cego de nascença. Ou seja, uma deficiência visual vinda desde a gestação é resultado de maldição, de pecado. Certo. Né? Se fosse uma deficiência vinda de um acidente, aí menos mal. A pessoa estava trabalhando na marcenaria, um fiapo de madeira entrou no olho e pronto. Aí a gente sabe que não foi um pecado. Certo. Mas a pergunta dos discípulos, né, para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? É uma referência a isso. Que a pessoa que nasce cego ou nasce coxo, aleijado, né, que a gente não usa mais tanto essa expressão, né, com a dificuldade de locomoção, uma deficiência nisso, era por pecado e maldição. Sim. Mas também, fora da questão religiosa, né, em toda a sociedade antiga, você vai ver, por exemplo, que não há estátuas, imagens, desenhos, figuras de pessoas com algum tipo de deficiência. Ou seja, nem mesmo nos registros antigos, sim. Você vai ver no Egito, na Grécia, em Roma, você não vai ter nada que dê alusão a esse tipo de situação. Sim. Todo mundo que é retratado e registrado tem condições físicas completas, né? Então, a sociedade escondia porque a gente tem que também entender que é da época, sim, mas não precisa ser repetido hoje, né? Mas porque essas pessoas que nasciam ou tinham alguma deficiência era considerado um peso para a sociedade. Sim. Não eram contados, né? Imagine, por exemplo, na saída do Egito, o povo de Deus saindo do Egito, será que não tinha ninguém que precisasse ser carregado? Como é que a gente ia fazer? Então a família teria que carregar, além do peso da mudança, uma pessoa que não anda, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa... Então esse tipo de vida exigia também uma capacidade física, né? E as pessoas que não tinham essa capacidade física eram abandonadas. O senhor falou no campo religioso, eu estava aqui pensando, Jesus, ele foi um grande anticapacitista, Sim. um grande professor, vamos dizer que mestre da inclusão, porque Jesus realmente enfrentou muitos problemas, né, de pessoas que eram marginalizadas. E eu não sei se uns anos atrás aqui o pessoal da Igreja Católica colocou um tema Vem para o Meio, alguma coisa assim. E a gente estava analisando, eu pensei o seguinte, não era nem para o meio era para o meio das pessoas. Acho que aquele camarada estava lá, talvez ele foi mesmo por muita vontade, ou contra a vontade das pessoas, porque eles não... E aí Jesus chama ele, vem para o meio, vem para cá. Né? E Jesus, em muitos momentos, Jesus conversa, acolhe, ensina para a sociedade daquela época a questão da inclusão, do valor das pessoas, né? Eu acho que é muito bacana isso, né, pastor? Sim, e assim, qual foi o texto que Jesus leu para identificar-se como Messias? Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para apregoar liberdade a cativos, né? Mas também para fazer andar os coxos, ver os cegos. Então,
o texto de Isaías é um texto que dá visibilidade também. A gente às vezes não enxerga isso, né? Sim, O sim. texto de Isaías dá visibilidade a essas pessoas que estão sem poder andar, sem poder ver, né? Sem poder ter o seu sustento da forma digna, digna no sentido das suas capacidades. Uhum. E o ministério de Jesus foi marcado por isso, né? Aham. Não é somente um milagre, mas é sinal, né? Sim. Então, quando as pessoas levavam a ele, ou chegavam a ele, cegos, ou aleijados, ou epiléticos, né? Aham. E ele os curava, não era somente assim, agora, não, era levanta-te, pega a tua cama e anda. Então vá se mexer, vá fazer algo, né? Vá trabalhar, Aham. vá se misturar na vida das Isso. pessoas, né? Aham. Ele não deixava a Pega pessoa. aí tua cama, pega teu. E, Vai. E é Bartimeu, né? Aquele, quando ele estava gritando ali, Jesus, sim, filho de Davi, eu acho que era mais uma questão. Ele tentando, né, de todas as formas, buscar a sim. sua cura. E as pessoas, né, os discípulos dizem, cala a boca aí, cara. Pois Que ele não, é, né? também, né? Infelizmente, porque a ideia é que ele, sendo cego, ele estava atrapalhando, Sim. né? Ele estava atrapalhando a câmera de Jesus, ele estava perturbando as pessoas. Aham. Então ele estava. Os discípulos queriam proteger Jesus, sendo que o ministério de Jesus era justamente acolher essas pessoas, Sim, sim, ouvir essas pessoas. sim. E Jesus tem uma coisa interessante que ele pergunta, né? O que é que você quer que eu faça? Uma pergunta que pode soar óbvia, né? Aham. Mas é uma pergunta que traz mais um ponto de dignidade à pessoa, Sim, sim. né? Porque não é, ele quer ouvir a pessoa. E aí vem uma questão da sociedade, que a igreja também entra, né, nessa questão. Como é que a gente passa 2000 anos de cristianismo sem perguntar a essas pessoas o que é que eles querem que a gente faça? Uhum. Ou seja, a gente construiu 2000 anos, tem construído de templos, espaços de culto, programações, sem chegar para uma pessoa que tem limitação física, seja de locomoção, visual Sim, ou auditiva, e sim. perguntar o que é que a gente pode fazer para você participar desse encontro e para você se tornar uma pessoa ativa na Ativa na sociedade, sociedade, corretamente. né? Então, Isso. os nossos templos não têm acessibilidade, não tem piso tátil. A gente demorou quanto tempo para ter um ministério de Libras na igreja? Sim. E a gente continua dizendo que o reino de Deus é para todo mundo. Uhum. Mas nem todo mundo consegue ouvir, ver e andar. Então a Uhum. gente tem que pensar também nisso, né? Tudo E a isso. sociedade também, a gente tem que ver, porque a gente está falando da igreja, mas a igreja é parte da sociedade. Uhum. As nossas ruas, as nossas escolas, os nossos hospitais, eles estão já acessíveis a todos mesmo. A gente tem profissionais capacitados para atender a todas as demandas da sociedade, Uhum. que são muitas, né, também. Sim, sim. Mas isso prova, voltando para o ponto inicial, a sua questão da marginalização. Porque quando a gente fala em marginal, a gente não está falando só de bandido. Não é bandido, é estar à margem da sociedade, Uhum. estar ao lado da sociedade, não estar no meio, não estar sendo parte dela. Né? As margens Sim. do rio são os lados externos do rio. Então, a sociedade, infelizmente, até hoje, tem colocado pessoas com alguma dificuldade à margem dela, sem a preocupação de ouvi-las, vê-las Sim, e sim. conduzi-las, né? Uhum. Você fala uma coisa importante. A gente vê a igreja muitas vezes só como um campo, como um lugar religioso, um lugar de culto. Mas a igreja, ela é muito importante na vida da sociedade, né? Sim, A igreja deve ser um lugar de referência. E eu acho que você falou um ponto importante. Eu acho que a igreja hoje está preparada para receber as pessoas como cidadãos mesmo, como membros, mas como pessoas tendo o mesmo direito de estar ali com essa questão da pessoa com deficiência, por exemplo, ou ter outras limitações. Como é que a igreja hoje tem sido? Tem que melhorar? sim. Ou já está bom? Como é que é, Não, pastor? eu acho que a gente teve um avanço de uma sensibilidade. Uhum, Então a uhum. igreja hoje está sensível. Certo, certo. Mas o desafio é muito grande. Uhum. Porque
se você pegar os nossos aqui, né, nossos templos, a maioria, vamos dizer assim, tem mais de 20 anos de construído. Uhum. E há 20 anos a gente não tinha uma exigência, porque hoje é uma exigência de construção, né, de acessibilidade. A gente não tinha essa exigência, não tinha esse pensamento. Então, hoje é uma questão predial, o edifício é de reforma. Então, pensar em reformar para poder ter esses acessos. Pensar em capacitar irmãos da igreja para que possam aprender Libras, para que possam conduzir pessoas, né, cadeirantes, né, e ter portas que possam abrir para os cadeirantes, rampas. Então são muitas coisas que, infelizmente, está muito, muito distante ainda. Está muito distante. A nossa linguagem também, uma preocupação que eu tenho e às vezes me escapa, a nossa linguagem também é capacitista. Sim. Né? A gente tem muita linguagem capacitista que a gente às vezes esquece, a gente não percebe que a gente está falando e pode estar excluindo alguém. Né? Chega num lugar decorado, lindo, bonito, não tem uma pessoa que diga assim, aqui está assim, mas você faz uma descrição do lugar. Então é importante também a população saber. Se você tem uma pessoa que deve ser na sua família, visual, por exemplo, e você está por exemplo, em um aniversário, você pode chegar para ela. Aqui o espaço está assim, está decorado com as cores, tal, as coisas. Então você mostra para a pessoa. Isso não é mais de você poder partilhar, né? Aquilo que ela não está vendo, mas ela está sentindo. Não é, pastor? Não, interessantíssimo. Eu nunca tinha. Olha, tá vendo mais uma coisa que eu estou aprendendo. Eu não tinha pensado nisso. Eu tenho ensinado isso lá na igreja. A gente chega lá na igreja, vem e tal. E aí, a igreja tá bonita. Fala, nossa, tá linda e tal. E você fala para a pessoa vai imaginar, ela vai saber, ela vai sentir. Teve uma coisa, um evento, não lembro qual foi, mas era um evento de uma igreja. E foi muito criticado, e agora eu estou entendendo, porque as pessoas que iam falando diziam assim, olha, eu sou André, sou um homem negro, alto, com barba, estou vestindo uma camisa marrom, uma calça jeans, uma sandália, e se autodescrevia. E aí, depois de dizer como estava, ela dizia o que queria dizer. Isso é estranho para a sociedade. E aí o pessoal ficou criticando, né? Ficou criticando. E agora eu estou entendendo que é uma audiodescrição, né? Na verdade, era para a gente ter feito isso aqui no início, né? Tá de ver como é que a gente está. Então é isso, a sociedade, na verdade, pastor André, existe também muita falta de informação. Sim. Né? A nossa sociedade ainda está... Não existe assim existe programa de governo que está avançando na escola, tudo bem. Mas existe muita coisa que é preciso a sociedade aprender. E a gente só vai aprender isso com prática também, né? A gente colocando em prática isso. E acho que também, assim como eu aprendi agora, aprendi agora, fazendo essa pergunta, né? Para as pessoas que a gente precisa incluir, alcançar. Sim. Mais uma vez, não só na igreja, a igreja também, né? E a igreja pode ser um canal para a sociedade avançar nisso, deve ser um canal, mas não só a igreja, a escola. Todos os ambientes públicos, ouvir como é que eu posso lhe ajudar a transitar aqui, como é que eu posso lhe ajudar a ser parte do que está sendo realizado aqui. Sim. Então, assim, como você me falou agora, eu já vou tentar fazer isso. Quando tiver, não só quando tiver alguém no templo da igreja, mas porque tem algumas pessoas que assistem na internet, ouvem na internet, e aí a gente não está pensando nisso, né? Não está pensando nisso. A gente pode dizer à pessoa, olha, a gente está aqui na igreja, a igreja está assim, está colorida, está com... Né? Eu sou o pastor André, e a igreja vai se acostumando com essa linguagem, porque está entendendo que há pessoas que estão também naquele lugar ou fora dele, hoje no mundo digital, né? Sendo alcançadas também, estão também incluídas. Né? É bem interessante isso. Eu vou me esforçar para incluir. Obrigado. Aprendi, tá vendo? Vou aprender também. É interessante a gente poder falar sobre essas coisas, porque a nossa sociedade, ela precisa... Eu acho que muitas vezes a sociedade não tem culpa de dizer assim, a sociedade... Mas é falta de informação.
eu acredito que a gente vai caminhar melhor quando a gente vai criando oportunidades da sociedade aprender com a gente, né? E uma outra coisa que eu queria comentar com o senhor aqui é a questão, por exemplo, a gente tem hoje, eu vou dar um exemplo para o senhor, o comércio, né? Por exemplo, um dia eu fui numa loja, e aí quando eu entrei na loja, eu sempre fui pra loja arrumado e tal. Aí eu falei, eu quero um sapato social, um sapato preto, né? Aí a moça perguntou, mas o sapato que você quer é um sapato mais caro ou mais barato? Ou seja, ela levou na cabeça dela como se eu só posso comprar o sapato mais barato. Ou seja, ela não faz essa pergunta para qualquer um. Sim. Né? Então a sociedade ela precisa aprender a entender que não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela não possa comprar, Sim. que ela não possa ser consumidora, que ela não possa comer, que ela não possa... outra coisa que acontece muito comigo por aí é quando eu vou para algum lugar, aí a primeira coisa que a sociedade fala, senta ele aí, ainda falando, senta ele, senta ele aí. Ou seja, você parece que você é um objeto. Então assim, a sociedade precisa aprender. Nem em todo momento eu preciso sentar, porque eu não tenho nenhum problema físico, né, no carro. E aí outra coisa, você vai comprar um pão, aí às vezes você tá lá, você pede R$10 de pão, por favor. Aí a moça do balcão fala assim, ué, o pão, ele quer o pão doce ou ele quer? Aí a pessoa que estava comigo falou, pergunta para ele. Então a sociedade ainda acha que o outro não é capaz de responder. Então a maior dificuldade da nossa sociedade hoje é aprender que uma pessoa com deficiência ele é funcional. Sim. Ele não tem superpoderes, ele é como qualquer outra pessoa. Mas ele é funcional. Ele tem uma limitação, mas ele tem funcionalidade. Correto, pastor? Correto. E assim, a questão da deficiência, né? Cada deficiência é específica, tem uma necessidade de acolhimento, de atendimento específica, né? Sim, sim. Então, quando essa questão que você falou bem interessante, a pessoa vê você que tem deficiência visual e pensa como se fosse uma deficiência total. Sim. Então, senta ele. Sim. Né? E aí, de vez de perguntar a você o que é que você quer, pergunta a outra pessoa o que é que ele quer. É uma deficiência intelectual que não possa responder por si só. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que cada pessoa, né, tem uma necessidade específica. Que eu acho que é melhor do que especial. É uma necessidade específica, né? Nesse sentido de... Agora, mais uma vez, a nossa sociedade ela já tem informação. Eu acho que não é uma questão de não ter informação. A gente convive, desde que o mundo é mundo, a gente convive com pessoas com diversas limitações. Sim. Não é? E que também já se provaram capazes e funcionais. Não é uma questão... Eu acho que tem agora a questão da vontade. Né? Da vontade do poder público, da vontade dos empresários, das igrejas. Né? Sim, porque, por exemplo... tem a lei que exige uma porcentagem de trabalhadores que sejam com alguma deficiência. Seja concurso público, você tem lá, tantas vagas, né, porcentagem. Você tem que ter. Mas quantas vezes a gente sabe de empresas e também de concursos né, no mundo público que escondem essas vagas, que não chegam nessas vagas. Né, que no caso da legislação, do legislativo, perdão, dos órgãos legislativos, quantos são os deputados, os vereadores, os senadores que têm alguma deficiência para poder representar, porque tem que ser proporcional. O ideal seria que fosse proporcional à quantidade da sociedade. Se a sociedade tem 10, 15% de pessoas com alguma deficiência, devia ser 10, 15% da Câmara, 10, 15% do Senado também, para representar essa proporção de pessoas. Mas a gente não tem isso. É verdade. Então, é verdade. Então a sociedade tem a informação, mas infelizmente falta a vontade política, Também, a vontade prática, né, de fazer as coisas.
Vamos começar aqui pela nossa cidade, né? Eu sempre quando falo isso, não falo politicamente, falo na nossa realidade. Por exemplo, nós não temos em Ubatã nenhum colégio, nenhuma escola com uma máquina de braille. Uma. Então, você hoje não tem aqui. Você, por exemplo, nós temos aqui em Ubatã cerca de 15 deficientes visuais, que praticamente todos estão fora da escola. Todos não têm mobilidade. Eu estou falando da questão da deficiência visual, e temos outras, né? E todos não têm mobilidade, eles não têm como andar sozinho, porque não tem orientação em mobilidade. Então a gente tem um grande problema. Isso é um problema porque a sociedade, eles poderiam estar muito mais envolvidos na sociedade, buscando os seus ideais, seus propósitos, mas ele tem uma dificuldade que o Estado, né, e o Estado não se preocupa com isso. Não. E assim, a gente tem a desculpa de que a cidade é uma cidade que não foi preparada, Sim. e tal, que gastaria muito para ter piso tátil nas calçadas, para ter rampa, né? Sim. Ok, pode ter tudo isso. Mas quando se pensa em fazer uma reforma, quando se pensa em fazer uma melhoria, raras as vezes, eu não vou dizer que não tem, porque eu não posso afirmar, mas raras as vezes as famílias, as casas que vão fazer reforma na sua frente de casa pensam em colocar uma calçada que possa ser acessível a todo mundo. As nossas calçadas, cada um tem uma altura diferente, cada um pensa por si, né? A minha mesmo é assim. A minha tem degrau, tem desnível, né? Não somente para quem tem deficiência, mas também para os idosos, né? É difícil. Então tem a nossa parcela de sociedade como cidadão individual, né? Mas também tem a dificuldade do próprio Estado, e assim, me parece, Abimael, que é mais fácil chegar para você e lhe dar um auxílio financeiro do que comprar uma máquina de braille, contratar professores e formar um cidadão funcional. Sim, sim. É mais fácil chegar, não, bota lá no INSS como aposentado, né, aposenta logo, do que você investir na formação e inclusão no mercado de trabalho. Né? Politicamente, e né, não quero aqui entrar nessa seara, mas historicamente a política faz isso com qualquer pessoa. Sim. Não somente, e aí a gente pode ter uma gama de gente, analfabeto também é assim, pessoas negras também foram assim. É mais fácil chegar e colocar no canto e dar um trocado ao pobre e tal, e dizer, fica aí, do que investir naquilo que vai dar dignidade à pessoa. Sim, com certeza. Né? Então, infelizmente, a nossa sociedade, e aí não é uma questão político-partidária, é questão da própria sociedade. Ela pensa ainda que os capazes devem ocupar todos os lugares. E os capazes são os privilegiados, né? Porque todo mundo pode ser capaz. Com certeza. Todo mundo pode ser capaz. Agora, nem todo mundo é privilegiado, né? Então, por exemplo, a gente teve lá, deixa eu contar essa história para você. Eu tenho um primo pastor, o nome dele é João André, lá no Rio de Janeiro. E ele é pastor de pessoas deficientes. Ele atua há muitos anos só nessa área. Eu vou mandar para ele a nossa conversa, pastor João André. E aí eu mandei para ele um vídeo seu tocando lá na congregação Três Morros. Certo. Mandei para ele. Ele ficou feliz, mandou. Depois eu vou te mostrar a mensagem dele. Certo, tá, manda pra gente. Então, assim, a mensagem é: todo mundo pode louvar a Deus. Ele teve ele perdeu uma filha que tinha Down, né? Síndrome de Down, e foi talvez nessa experiência de ter uma filha com Down, a primeira filha, que ele caiu em si, né? Da necessidade da igreja também acolher pessoas que não são alvo prioritário, alvo primeiro da igreja, né? Então ele tem esse ministério, ele trabalha na igreja, se não me engano, na igreja Batista Betânia, na Escola Bíblica do Ar também, muito tá bacana. lá.
É muito interessante o trabalho dele. Quando eu trouxe ele aqui em Ubatã, aí tu conversa com ele, traz ele aqui para conversar, que ele é melhor do que eu para essas conversas assim. Né? Vou mandar para ele também nossa conversa. Vamos tentar aí. Talvez online. Alinhar um podcast com ele aí para a gente bater um papo, online, né? A gente mostrar para a sociedade. E assim. Com certeza. Pastor, eu acho bacana, tem o pastor Edivaldo Santiago, é um pastor batista. Lá em Una. Formado. É muito interessante, eu quero conversar com o pastor Edivaldo, porque ele tem um exemplo muito grande para ensinar para a gente. Porque na época dele, o preconceito e a discriminação era muito maior. Né? E ele se formou, ele fez filosofia, ele fez teologia. Ele criou o primeiro vestibular, pré-vestibular lá de Una. Muita gente só conseguiu para a faculdade por conta dele também. Um excelente professor, professor de teologia, na área de hebraico, de grego, essa coisa toda aí. Conheceu ele, tá? Uma pessoa extremamente preparada, mas na sociedade, aí é o que eu sempre falo, é que o ser humano ainda fala assim, ó, nossa, esse pastor ele é tão inteligente, imagina se ele enxergasse. Então, o ser humano está sempre deixando um pontinho, como se a pessoa ela fosse menor, ela fosse menos capaz, né? Então, assim, você aprende isso, cara. A sociedade precisa aprender isso, ó. Não é porque o pastor Edivaldo ele é professor que se ele enxergasse, talvez ele seria um mais que professor. Eu acho que cada um tem o seu limite, né? É importante a gente acreditar no outro, como ele é. Acho que a questão seria assim, ó. Nossa, como ele é capaz. Imagine se a sociedade desse a ele as condições para ele chegar mais longe. Sim. Não é a capacidade dele, né? É as condições que foram dadas para ele. Exatamente. Então, exatamente. A inteligência dele foi tamanha que superou as dificuldades. Se não tivesse essas dificuldades, ele chegaria muito mais longe. Isso. Mas a gente sempre pensa no inverso. Olha, ele é tão inteligente, se ele enxergasse... Não. Se ele enxergasse, continuaria inteligente do mesmo jeito. Exatamente. Né? Exatamente. Só a sociedade teria se aberto mais. Mas exatamente. A questão e a gente tem que mudar essa forma. Eu acho que você pode conversar com quem? Não sei se já conversou. Com o pastor Marcelo. Aqui. O pastor Marcelo tem uma preocupação muito grande na questão da inclusão de todo mundo, né? Isso, da acessibilidade. Eu até lembro que eu dei para ele um livro, né, de teologia e acessibilidade e tal, para a gente conversar. A gente começou a fazer as reformas lá no templo, ele sempre colocou isso em pauta. Então, assim, a visão predial de acessos, né, e tal, acho que ele que trabalha com construção, com engenharia civil, junto com também Reinan lá na igreja, eles têm essa... Mas não é só o acesso. Porque, como a gente está conversando, né? O que adianta eu botar uma rampa, colocar um piso tátil, e você chegar lá e não ter ninguém para dizer como é que está o ambiente, para fazer uma descrição, para lhe acompanhar, né, numa dificuldade, para lhe informar onde estão as coisas. Sim, tanto visualmente, né, que tem uma deficiência visual, mas também que nossos banheiros têm acesso. Qual é o banheiro que tem acesso para cadeirante? Tem um banheiro especial para isso? Tem que ter. A gente está hoje nessa luta de lembrar, de considerar, e é preciso que, como você falou, a igreja seja a vanguarda nisso. Porque nós temos o principal. A igreja, por exemplo, não é uma instituição com fim lucrativo. Sim. Então a gente não pode ter a mentalidade de empresa e pensar no deficiente como consumidor que não consome tudo. Não é assim como você chegou, né? Você quer comprar o sapato mais barato ou mais caro? A igreja não tem essa pergunta, né? A mensagem não é essa da igreja. Então, o deficiente, a pessoa com necessidade, ela não é consumidora na igreja. Então, a gente não tem fim lucrativo. A igreja é um espaço de acolhimento de todos. Sim. A mensagem é para todos. A salvação é para todos. Exatamente. Então, tem que ser também acessível a todos.
todos. A todos, corretamente. Se você não ouve, você vê e não ouve, então tem que ter alguém para interpretar Libras. Se você não enxerga, mas ouve, tem que alguém que faça audiodescrição. Né? Se você não anda, tem que alguém conduzi-lo. E é justamente o que a Bíblia manda fazer. E é justamente o que Jesus fez. É justamente o que a igreja manda. A Bíblia manda, como ouvirão se não há quem pregue? Mas a gente só prega com a voz, não prega com as mãos, não prega com os gestos, com o sorriso. Então a igreja tem que ser esse lugar. Mas também é um lugar de denúncia, um lugar de profetismo, né? De dizer, olha, a gente está fazendo nossa parte para que a sociedade também faça, porque a gente não fica preso ao templo. A gente também na segunda-feira vai trabalhar. E se na segunda-feira, na minha repartição, uma pessoa com alguma deficiência não consegue chegar na minha sala, eu tenho que dizer, isso aqui está errado. Se alguém na prefeitura, no colégio do estado, em algum lugar, sabe que aquele espaço, um pai, um aluno, um cidadão não consegue acessar, tem que dizer, não, aqui está errado. Está errado, exatamente. Ele estava falando, nós tínhamos há um tempo atrás aí uma Secretaria de Educação extremamente impossível de acessibilidade. Como é que uma pessoa ia se eu precisasse, um cadeirante precisasse ir lá, como é que ele ia descer? Não tinha rampa, né? Nenhuma. Então assim, a gente tem, pastor, o Estado ainda precisa avançar e muito. E nós precisamos, como cidadãos, a gente não está aqui levantando bandeira de A e de B, mas, por exemplo, você agora, nós estamos vivendo um momento político, um momento de eleição. Sim. Ouça aí, né? Quem tem programas, quem tem algum projeto voltado para a melhoria da acessibilidade, porque a gente fala com pessoa com deficiência, mas nós temos idosos, né? Nós temos muita gente que precisa de uma acessibilidade. Nós temos hoje, eu penso assim, por exemplo, eu não sei se você vai concordar comigo. Se hoje o pedagogo, né, por exemplo, pedagogia, uma pessoa vai se formar em pedagogia, tivesse lá numa matéria lá, ou seja, o pedagogo ele tinha que sair de lá da faculdade sabendo braille, sabendo Libras. Seria muito melhor, a gente teria nas escolas. Libras eu sei que eles têm. Libras eu sei. Braille eu não sei. Eu sei não tem, Braille não tem. Simea, minha esposa, né? Ela é pedagoga, ela é formada em pedagogia e tem um mestrado em educação pela UFES. Então, eu sei que nas matérias tem também a questão da acessibilidade, tem a questão da inclusão e tem Libras. Agora, é aquela questão que você falou no começo. Talvez não tenha uma máquina de datilografar, uma máquina de escrever de braille, não tenha... Porque não tem, né? E talvez seja má vontade mesmo, má vontade política, né? De investir, porque precisaria ter, pelo menos em cada cidade, uma máquina, né? Tem que ter uma biblioteca com alguns livros em braille, pelo menos. Mas, sim. O que acontece, eu acho que é a falta de prática. Eu acho que, por exemplo, eu já acompanhei algumas pessoas que são pedagogos, que tem lá a aula que vai falar sobre a questão. Eu acho que falta prática. Por exemplo, você sair dali sabendo manusear uma reglete, sabendo ler em braille. Sim, certo? Para que você possa aplicar isso na escola. Porque quando se foi extinta a questão das escolas especiais e trouxe a escola trouxe a pessoa com deficiência para a sociedade, para a escola, mas além de trazer a pessoa para a escola, devia trazer também métodos, dinâmicas, para que a gente pudesse ter uma escola. Mas, por exemplo, você não tem uma pessoa com deficiência visual hoje em uma escola, mas você não tem uma máquina, você não tem um reglete, você não tem alguém para ensinar realmente ele está lendo, né? Mais ou menos isso. E assim, bem colocado. O que é que eu sei que tem, e você sabe, pode melhor me corrigir também, leitores, professores, e contrato. Então, não deveria estar no concurso. Né? Professores com essa formação de pedagogia, de licenciaturas, né? E também com essa especialização, já que nem todo mundo vai aprender a manusear, mas que se estimule que alguns estudantes de pedagogia das licenciaturas
ingresse nesse caminho para quando abrir o concurso, pronto, naquela escola aqui, no Colégio Estadual de Ubatã, você vai ter uma máquina, vai ter pelo menos um professor, um pedagogo que saiba para atender a demanda. Isso. E seja especialista. Né? Exatamente. Não, todo mundo vai saber? Talvez não. Mas não tem as especializações, não tem o mestrado, não tem a condição de fazer o curso. Então, o Estado deveria também, e a gente fala Estado, todas as áreas, né? Municipal, federal, estadual, deveria ter também essa preocupação de estimular os estudantes da área de educação e das outras áreas também. Porque se chegar no hospital um surdo, será que no hospital, seja ele municipal, estadual, universitário, será que lá vai ter alguém que saiba Libras? O médico sabe, todos os médicos sabem? E se não tiver ninguém, como é que ele vai poder, ele vai apontar onde está doendo, o que está assistindo, como é que faz? Eu não sei. Eu não sei se tem, mas deveria ter em todos os espaços. Exatamente. Né? Especialmente espaços públicos, espaços de atendimento ao público, deveria ter essas possibilidades de acesso, né? E a igreja também é um espaço privado de acesso público. Né? Então também devemos pensar nisso. Mas é uma grande batalha, viu? E um grande desafio, É um grande desafio, porque a gente está tentando reverter, se juntar tudo, viu? Mais de 5.000 anos de sociedade capacitista. Mais de 5.000 anos de mentalidade de exclusão, de apagamento. Mais de 5.000 anos que as pessoas... enfim, você vai ver, assim, raras as vezes uma descrição de alguém que tinha alguma deficiência na antiguidade ou na Idade Média que alcançou algum tipo de proeminência. Não é porque não tinha, é porque foram apagadas, foram excluídas, né? Sim. E às vezes a própria deficiência é escanteada na sua biografia, né? Então, assim, eu gosto muito de música, você sabe disso. Uma das coisas que chama a atenção é a surdez de Beethoven. Né? Mas, assim, é uma coisa que é uma nota de rodapé. Né? Uma coisa, poxa, como é que um compositor dessa magnitude conseguia compor com a deficiência auditiva? Né? Não é uma coisa que aparece, né? E quando aparece, por exemplo, aparece como uma característica maior do que a própria obra. Sim. Você vai ter, por exemplo, em Minas Gerais, um escultor chamado Aleijadinho, né, que fez as esculturas dos 12 apóstolos na igreja lá no interior de Minas Gerais, e todo mundo só conhece ele pelo nome de Aleijadinho. Quase ninguém sabe o nome mesmo do escultor. Ou seja, a gente tem uma sociedade que ao longo dos séculos foi formada para exaltar corpos, né? Sim. Completos, todos, né? Belos e tudo mais, e esconder a possibilidade de pessoas que não tenham todas as funções, né, vamos dizer assim, serem funcionais. Eu não sei nem como explicar, tá vendo? Até a linguagem falta. Mas a gente ficou sem querer, a gente não conseguiu ainda parar, ouvir a pessoa com deficiência. Sim, com certeza. E a partir da fala e da necessidade dessa pessoa, construir uma sociedade. Uma sociedade melhor, é verdade. O pessoal, quando eu falo assim, eu viajo. Sim. Um dia eu fui para Itabuna, eu precisei ir em Itabuna resolver um negócio, né? E, bom, claro que eu gosto de viajar com alguém, né? Ter alguém do meu lado, é maravilhoso, né? Pastor, vamos ali comigo, beleza, a gente vai conversando. Mas se você não puder ir, aí eu vou ficar sem ir? Aí eu fui. Aí eu fui pegar a passagem, né? E o moço, mas você fica viajando sozinho, porque não sei o quê. Falei, cara, eu vou viajar com quem? Como é que é? Eu vou deixar de viajar porque eu não tenho alguém para viajar. Na tua cabeça, eu só posso viajar acompanhado, é isso? Então, assim, a sociedade às vezes, você vai se adaptar à sua realidade. Claro que com segurança. Quando eu viajo, eu tenho algumas coisas que são de extrema segurança. Eu não vou viajar para qualquer lugar sozinho. Sim. Eu tenho
Mas eu fui para Macarani, passar Sim. o ano novo lá com o meu amigo Gilvan, seu amigo Gilvan também, né? Sim. E eu peguei 3 ônibus. E, nossa, estava muito movimentado, né? A rodoviária cheia. Precisei de auxílio de algumas pessoas, que foi muito legal, que participaram da minha viagem. Mas é isso. A vida, a gente não pode achar e limitar o outro, Sim. porque achando que ele não pode realizar. Mas assim, ó, para encerrar nosso papo aqui. Já vai encerrar? Por exemplo, o nosso país começa lá de cima, lá das leis, por exemplo. Sim. Para uma pessoa com deficiência conseguir, antigamente, para conseguir, até o ano passado, por exemplo, uma concessão de um passe livre ou de um benefício, o cara tinha que se inscrever lá com 2 testemunhas. Você é incapaz, totalmente incapaz. É tanto que a mudança da lei, né, do Código Civil, já está tirando essas expressões. Sim. Mas começava lá, né, pastor? Começava lá em cima. Pois é. E assim, a gente hoje tem... Poxa vida, que situação, né? A gente hoje tem tanta tecnologia, Sim. tanta capacidade de autonomia, que isso você fala, não é autonomia, você é um sujeito autônomo, você consegue, né, se movimentar, né? Então, é bom estar acompanhado? Claro que é bom, você se sente mais seguro, mas se você sabe para onde você está indo, o que é que dificulta? É a gente não ter um espaço e uma sociedade preparada para, não é nem ajudar, é para possibilitar que pessoas que não enxergam, ou pessoas que são cadeirantes, ou pessoas que têm algum tipo de limitação, possam se movimentar. Sim. Porque assim, você chegar para comprar uma passagem, pronto, comprou a passagem. Sabe, você tem um celular que lhe informa a hora, que lhe manda a mensagem, que tem um GPS. Você sabe onde você está. Sim. Você sabe quando chega também. Pronto, chegou, sabe descer do ônibus. Deixa eu te contar uma coisa engraçada. No dia desse eu estava viajando para Brasília, né? Aí era umas 2 horas da madrugada, onde estava no estado de Goiás. Aí eu usei o localizador onde eu estou. Aí ele falou, você está na Vila Buenos Aires. Eu falei, será que eu estou na Argentina? Se perdeu tanto assim, foi. Mas é isso, você tem como se comunicar com qualquer pessoa hoje, em qualquer lugar. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é a gente que está colocando, impondo a pessoa, dizer, não, você não pode ir. Você não pode ir por quê? Pois é. Né? Se você é um adulto, você tem as capacidades mentais, intelectuais preservadas, você pode ir para qualquer lugar. Exatamente. E você Agora, está acima, é isso que a sociedade vai ter que aprender e a entender que qualquer pessoa que tem uma limitação, porque as limitações não só são deficiências, né? Todo ser humano tem uma limitação, na verdade. Então, se você tiver dificuldade de fazer qualquer coisa na vida e você desistir, pronto, eu vou fazer o seguinte, eu não vou viajar, eu não vou pra praia, eu não vou para restaurante, porque na cabeça do ser humano não é lugar, sei lá, não sei, muita gente pensa ainda vem acompanhado do espírito da antiguidade, dessa questão da falta de inclusão. Mas eu creio em uma sociedade mais inteligente, eu creio em uma sociedade que pesquisa, que dá na sua mão o celular, que você consegue pesquisar, né? Eu já fui em banco que o gerente me negou o limite. Hoje eu faço transação pelo celular, pago minhas contas, né? Então, assim, a sociedade ela vai ter que aprender. Hoje você tem condições de aprender. Aprenda a ser não capacitista. Vai lá no celular, dá uma conferida lá nas opções que tem, para você conhecer mais da questão da funcionalidade das pessoas, daquilo que a pessoa pode ser, né? Talvez que você ache que você tem ainda essa percepção, esse pensamento que a pessoa não pode fazer por causa disso, por causa daquilo. Você pode ser uma pessoa muito melhor, pode ajudar uma pessoa. E ajudar uma pessoa não é só questão financeira, porque o pessoal pensa em financeiro, né? Mas você atravessar alguém de um lado para o outro, você vai estar contribuindo com alguém, né? Então é por aí, né, pastor? Não é por aí? Se eu puder, assim, dar uma sugestão, uma prática, uma simples sugestão,
procure conversar com a pessoa. Sim, e exatamente. saber dela o que ela precisa. Como você pode ajudar. Então, assim, se eu vou lhe conduzir, Abimael, eu tenho que perguntar, como é que eu lhe conduzo? Você prefere pegar na minha mão ou no meu ombro? Né? A gente vai caminhar aqui, como é que é mais seguro para você? Do que eu chegar, pegar na sua mão e sair puxando, né? Se é um cadeirante ou uma pessoa, onde é que eu lhe ajudo melhor? O que é que você precisa? Né? Porque às vezes a gente também tem esse outro lado de achar que sabe o que o outro precisa. E aí a gente vai numa sociedade que continua escanteando, marginalizando, continua escondendo as pessoas, né? Assim, no caso da igreja, como a gente falou, né? Agora você me ensinou da audiodescrição, né? Agora eu sei, pronto. Então, quando chegar, não é só quando você estiver lá, porque você também assiste os cultos online, né? Então, o que é que... E hoje está com tecnologia de inteligência artificial que a gente pode botar lá também para a própria inteligência gerar um áudio, uma coisa, não sei. Isso. A gente tem tantas coisas, mas a gente precisa ouvir as pessoas como eu lhe ouvi hoje e aprendi. Tem mais coisas para ouvir e aprender. Eu acho que a sociedade precisa considerar as pessoas como capazes, funcionais e também autônomas para dizer o que é bom para elas, o que é que ajudaria elas. Hoje eu aprendi mais do que você imagina, viu? Obrigado por me dar essa aula hoje. Muito bom, muito bom. Pastor, se eu pudesse, eu ficava mais uma hora aqui, mas senão o Vinícius vai dar um cascudo. Vinícius, calma aí, a culpa é sua, Mas eu quero lhe agradecer muito, porque essa manhã foi muito proveitosa. Eu agradeço também, Abimael. Obrigado pelo convite, viu? Desculpa aí a demora para chegar. Nossa! E vamos ter muito mais oportunidade de bater papo aqui, de conversar sobre outros assuntos, viu? Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida. Né? O professor André é professor e pastor também da Primeira Igreja Batista da cidade de Ibatã, aqui na nossa cidade, né? É uma pessoa maravilhosa, gente boa pra caramba. Deus abençoe a sua vida, pastor. Foi muito bom. Um abraço. Eu quero agradecer a todos que estão conosco e mais uma vez se inscreva no canal, ajuda nosso podcast, nosso Pode Ver. Um grande abraço para vocês e até a próxima.